Então, questão 56, da página 704. Aí eu tenho, em 25 de abril de 1953, um estudo de uma única página da revista inglesa Nature, intitulado A Estrutura Molecular dos Ácidos Nucleicos, quase ignorado de início, revolucionou para sempre todas as ciências da vida, sejam elas do homem, deixa eu filmar para cá para vocês verem, sejam elas do homem, do rato, da planta ou da bactéria. James Watson e Francis Crick descobriram a estrutura do DNA, que permitiu posteriormente decifrar o código genético, determinante para a síntese proteica. Watson e Crick demonstraram que a estrutura do DNA se assemelha a uma escada retorcida. Explique o que corresponde os corrimãos e os degraus dessa escada. Então, eu tenho aqui, né, estrutura que parece uma escada, ele vai ser uma alternância, digamos assim, de um grupo fosfato, que é um grupo que tem fósforo, né, que possui fósforo, um grupo fosfato, com um açúcar, que é o desoxirribose, que é uma pentose, ou seja, que possui 5 carbonos. E aí, cada união de uma pentose com uma desoxirribose com uma base nitrogenada é um nucleotídeo. Essa base nitrogenada aqui, junto com outra que está do lado de cá, ela vai formando o degrau. E o açúcar e a pentose, ele vai formando o que ele chama de corrimão da escada. Então, aí vocês olham para a estrutura de DNA e vão ver mais ou menos como ela é. Aí na letra B, que relação existe entre DNA e RNA? Lembrando só aqui em cima que as bases nitrogenadas se unem por o que a gente chama de ligações de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Lembrando que é sempre Agnaldo, Timóteo, Gal Costa. Então, eu tenho adenina com timina, guanina com citosina. E, além disso, lembrar que quem gruda essas pentoses e esses açúcares, esses nucleotídeos, na verdade, é o que a gente chama de força de Van der Waals, que eu falei a vocês na última aula, que é uma ligação iônica, né? Eu falei a vocês que é uma parte de química, que na minha época era força de Van der Waals, e na literatura de biologia ainda aparece assim. E a diferença também é que entre guanina e citosina, eu brinco sempre com você que Gal Costa é mais famosa hoje em dia, então ela tem 3 ligações entre ela, e Agnaldo Timóteo só tem 2. E aí eu vou para a letra B. A letra B pergunta que relação existe entre DNA e RNA e síntese proteica. Então, o DNA, vou filmar mais para cá um pouquinho, o DNA, essa é a letra B, o DNA ele está no núcleo, ele copia, a informação é copiada do DNA para o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro sai do núcleo, isso no caso de um indivíduo eucarionte. No caso do procarionte, como não tem membrana nuclear, isso já acontece direto. E aqui fora do núcleo ele vai encontrar com RNA ribossômico, que forma o ribossomo, que é uma estrutura menor e uma estrutura maior, que são separadas, mas que se juntam na hora da síntese proteica. O RNA mensageiro vai se fixar, digamos assim, nessa subunidade maior, e o RNA transportador vai se fixar nessa unidade menor. Esse RNA transportador, ele carrega aminoácidos. Então, a síntese proteica só acontece a partir dessa união. O nome disso aqui que acontece do DNA para o RNA é o que a gente chama de transcrição. Eu costumo dizer que o DNA copia, transcreve, e aqui é o que a gente chama de tradução. As proteínas como podemos diferenciar as 2 proteínas, na verdade? A proteína, então, aqui é produzida a partir dessa tradução. Eu formo vários aminoácidos juntos e forma o que a gente chama de
proteína. Essa união de vários aminoácidos são as proteínas. E elas são diferenciadas como? Eu posso diferenciar essas proteínas pelo tipo de aminoácido que ele tem. Nós temos 20 aminoácidos, são 20 aminoácidos, e esses 20 aminoácidos eles se arrumam em sequências diferenciadas. Então, dependendo do tipo de sequência que ele tenha, eu vou diferenciar cada uma dessas proteínas. A questão 57, ele pergunta: a seguir está representada a sequência dos 13 primeiros pares de nucleotídeos da região codificadora de um gene. Então, aqui está os nucleotídeos. Deixa eu puxar aqui para cá um pouquinho para vocês enxergarem a questão toda. Ele diz: a primeira trinca de bases nitrogenadas à esquerda corresponde ao aminoácido metionina. Na verdade, o que ele está falando aí ele está mostrando o DNA. Então, o DNA é ATG, AGTT, GGCCTG. E tem uma fita complementar que é a TACTCA, ACCGGAC. Então, tá aqui a estrutura que ele tem ali para vocês. E ele diz que a primeira trinca à esquerda corresponde ao aminoácido metionina. Só que o aminoácido metionina não vai estar como T, porque lá na tabela a gente procura o códon. E a gente sabe que, voltando na outra questão, a gente sabe que no DNA, por exemplo, vou botar as 4 letras, né? No DNA tem T, A, C, G. No RNA mensageiro vai ter A, em vez de T vai ser U, que é a substituição, G, C, né? Vai ser desse jeito. E isso aqui que está no RNA mensageiro é o que a gente chama de códon. Ué, quase não escrevo D. Códon. Já o que complementa isso aqui, que é o AC, que vai estar no RNA transportador carregando aquele aminoácido, é o que a gente chama de anticódon. Então, aqui a gente vai procurar o códon. Acabou que cá eu fiz a mesma coisa, né? Então, TAC, quem é que tem como tradução desse TAC? O A, o G. Então, essa daqui. Ó, A, U, G. E aí ele pergunta: escreva a sequência de bases nitrogenadas do RNA mensageiro transcrito a partir desse segmento de DNA. Então, como você agora já sabe qual é o segmento, aí ele vem para quem é o segmento? AUG, AGU, cadê a GU? GG, CCU, G. Numa sequência normal, a gente nem lê esse G porque só se lê em trinca, né? Eu fiz meio torto aqui, mas seria isso aqui, só se lê em trinca. Ixi, cadê? Pera aí, rapidinho. Passei a limpa aqui embaixo, que é até apagado, ficou feio. Aí eu vou botar aqui, é o A, o G. Então, isso aqui é a resposta da letra A. A, o G, aí sempre seguindo aquele mesmo princípio, onde tem T vira A, onde tem C vira G, onde tem A não pode ter T, vira U, onde tem A vira U, onde tem C vira G, onde tem C vira G, onde tem G vira C, onde tem G vira C, onde tem A vira U. E esse aqui eu vou botar, mas sabendo que só se lê em trincas, o resto não lê. Esse AUG, lembra que eu falei? Ele é sempre um aminoácido chamado aminoácido de início, que é uma metionina. Ah, Laís, e se tiver AUG como códon, AUG não faz mal. O primeiro é início, a partir do outro é um aminoácido como outro qualquer, até porque esse aminoácido aqui é contado. Ele pergunta utilizando a tabela de código genético fornecida, indique a sequência dos 3 aminoácidos seguintes à metionina. Então, seguintes à metionina, eu tenho o AGU, que é uma serina. Esse aqui, que é uma serina. Eu tenho o UGG, que é um triptofano. E eu tenho o
o CCU, você olha na tabelinha que está em cima na questão mesmo, o CCU, que é uma prolina. Aí vem letra C. Na letra C, letra B é essa daqui. Na letra C, ele pergunta qual seria a sequência dos 3 primeiros aminoácidos de um polipeptídeo codificado por um alelo mutante desse gene, originado pela perda do 6º par de nucleotídeo. Então, a delação do 6º par. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse 6º par aqui seria deletado, né? Então, se ele vai ser deletado, eu vou ter quem? Eu vou ter AUG, AGU, GGC, CUG, não é isso? Então, eu vou ter metionina, e aí eu vou ter AGU é o quê? Serina. Eu dei pausa aqui para poder ver que eu não tinha visto ainda qual era a resposta. Então, eu tenho aqui, ó, o AUG que eu falei, metionina, o AGU que vai ser uma serina, o GGC que vai ser uma glicina e o CUG que vai ser outra glicina. Só que na questão, ele está falando nessa daqui, ele está pedindo a sequência seguinte à metionina. Então, aqui na frente teria uma metionina do mesmo jeito, igual a esse. E aqui não, aqui ele está pedindo os 3 primeiros. Então, metionina, serina, a mesma coisa, né? Veja que a mudança ocorreu aqui, porque se deletou esse par, tudo isso aqui puxou para cá. Então, aqui virou um AUG, ficou parecido, ficou igual essa primeira trinca. Mas a mudança foi aqui. Em vez de um GG, eu passo a ter um GGC. E aí, eu tenho uma glicina e depois uma glicina de novo. Aí vem questão 58, né? Questão 58, da mesma página 704. Então, a questão 58, ela diz: o jornal Folha de São Paulo noticiou que um cientista espanhol afirmou ter encontrado proteínas do ovo fóssil de um dinossauro, que poderia ajudar a reconstituir o DNA desses animais. Faça um esquema simples, formado por palavras e setas, demonstrando como, a partir de uma sequência de DNA, obtém-se uma proteína. Então, ele quer saber como é que eu vou fazer, a partir de uma sequência de DNA, eu obter uma proteína. É aquilo que eu já desenhei ali para vocês, né? Antes, na questão anterior. Eu tenho o DNA é transcrito. Eu peguei uma caneta agora porque eu achei melhor. O DNA é transcrito em RNA mensageiro, forma RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro é traduzido. Então, forma uma proteína. O que é que eu não posso esquecer para o Enem? Transcrição de eucarionte ocorre no núcleo de eucarionte. Tradução de eucarionte ocorre no citoplasma. Uma diferença muito grande que ocorre é que na replicação de DNA, quando é não era nem aqui eu devia botar, quando é botar aqui a seta. Quando é replicação, DNA replica. Replicação de DNA no eucarionte, ele é... Eu vou ter que parar um pouco esse vídeo para ouvir, para eu estar atrapalhando os meninos aqui atrás. No eucarionte, ele tem vários pontos de iniciação. E no procarionte... Deixa eu consertar a câmera. No procarionte, ele tem um único ponto de iniciação. Que é isso, Laísa? Vou perguntar isso para ver quem assistiu mesmo essa aula depois, porque eu vou explicar isso aqui. O que é isso? Quando não pode confundir síntese proteica, que é essa formação de proteína, com a replicação de DNA, que é quando uma molécula de DNA se divide, formando aqui, ó,
2 moléculas de DNA. Essa aqui é a fita que a gente chama de fita mãe, ou também chamada de fita molde. E vai vir uma outra fita, que é uma nova fita formada ao lado. Por isso, a gente diz que o DNA é semi-conservativo. A pegadinha vai ser bem essa. Como vocês estão assistindo no YouTube, vocês vão botar nos comentários do YouTube a resposta disso aqui. Vão botar assim, no minuto, o que vocês entenderam, ou vão botar um joinha, que é para eu saber que vocês não vão para contar a pesca dos colegas, não, viu? É para cada um assistir mesmo, que isso é importante. Então, é por isso que eu digo que ele é semi-conservativo. Então, eu não posso confundir, tem muita gente que confunde transcrição e tradução, é da síntese proteica, com a replicação de DNA. Na replicação de DNA, o que acontece? Eu tenho uma fita que é 3 linhas, 5 linhas, lembram disso? E tem uma fita que é 5 linhas, 3 linhas. A replicação, ela ocorre em um lado continuamente. Por que ela ocorre continuamente? Porque a enzima ela vai direto, ela não se separa hora nenhuma. E do outro lado, eu vou ver se eu mostro um negócio aqui para vocês. Eu vou botar o link do vídeo para vocês assistirem. É melhor do que eu mostrar pelo filmando no computador. Então, nessa faixa aqui, 3 linhas, 5 linhas, ele vai fazer uma fita molde. E essa fita molde vai ser 5 linhas, 3 linhas. E nessa aqui, vai ser uma fita molde também. Só que como ele não pode fabricar num sentido 3 linhas, 5 linhas, ele vai fazer isso, ó. Vai fazer, no sentido contrário, né? Ele vai fazer aqui, ó, 5 linhas, 3 linhas. 5 linhas, 3 linhas. Formando vários fragmentos que a gente chama de fragmentos de Okazaki. Não sei se vocês lembram que a gente viu isso no primeiro ano. Que a gente chama isso de fragmentos de Okazaki. E esses fragmentos depois são colados. Então, o que que eu tenho nisso aí? Qual é a curiosidade que pode cair em Enem, Laísa? É que isso aqui, num DNA bem grande, ele ocorre isso, aqui, mesmo essa parte que é contínua, eu tenho que com uma enzima que começa aqui, né? Que é a DNA polimerase, e tem uma outra que tá nesse sentido, correto, tá nesse sentido aqui. Mas eu tenho uma outra que começa aqui para lá, por exemplo. Então, eu tenho vários pontos que a gente chama de pontos de iniciação. Na procarionte, como é um DNA circular, ó, como ele tem um DNA circular, que DNA horrível, ele tem aqui uma DNA polimerase que inicia, vamos dizer que aqui seja essa faixa que vai iniciar 5 linhas, 3 linhas, e que o DNA é 3 linhas, 5 linhas. O outro vai ter fragmento? Vai, mas é um ponto de iniciação só aqui, ó, vai todinho. Então, essa condição de vários pontos de iniciação, vou botar um videozinho, é exclusiva do eucarionte. Então, não confundam síntese proteica com replicação de DNA. A letra B dessa questão, ela diz, não sendo o código genético